lá. Agora a gente tem pouco conteúdo, mas um conteúdo um pouco mais complexo, né? Então eu deixei isso para esse segundo vídeo, que talvez seja curto, ou não, mas a minha ideia é não me estender muito, né? Eu fiz uma avaliação com o pessoal de psicologia social, eles disseram que os vídeos estão ajudando muito, mas se eles pudessem ser mais curtos seria melhor. Então vou tentar fazer isso com vocês também, tá? Então vamos lá. Feita aquela abordagem sobre a esfera pública, né, e que traz essa discussão da esfera pública para a gente na psicologia, eu vou para o grande ponto de virada do Habermas, tá, para a gente inclusive entender por que a psicologia assume um outro papel na teoria dele. Né? A primeira coisa, então, seria ele entendendo, né, ele começando esse trabalho sobre esfera pública, mas depois seguindo um pouco mais nos trabalhos sobre filosofia da ciência, né, que são esses trabalhos derivados da discussão com os positivistas. O Habermas escreve um bocado de ensaios, e aí, entre 1963 e 1968, que foram agrupados nesse livro aqui. De novo, é da coleção da editora Unesp, né, que está trazendo essas obras do Habermas em edições melhores para a gente, com traduções mais interessantes. Então, tá aqui, Técnica e Ciência como Ideologia. Tá? O que acontece? Aqui nesse livro tem um ensaio que é um ensaio divisor de águas para a teoria crítica. Tá? Então, como eu não entendo de toda a obra do Habermas, eu fui estudar esse ensaio para poder trazer algumas dessas coisas. Quem aponta para esse ensaio como esse divisor de águas é o Honneth, né? Que se chama justamente Trabalho e Interação. Então, é disso que a gente vai falar agora. Eu vou fazer uma breve exposição sobre esse ensaio, breve mesmo, juro, mas é importante para a gente entender as consequências para a psicologia e até para a gente pensar o pensamento crítico mais recente, né? Pensar o pensamento crítico, mas faz sentido. E depois tem uma citação que é mais ou menos longa e ela ilustra bem o que eu quero falar, que é a última frase, ou pelo menos um último trecho desse ensaio. Né? Então, qual é a grande questão? Quando o Habermas começa a pensar esses limites da primeira geração, ele vai se debruçar sobre a filosofia de uma forma geral, sobre a sociologia, como eu estava dizendo, e principalmente estudando Weber e Durkheim, ele vai se manter no marxismo, né? Tanto que o livro, né, em que se encontra o texto que a gente vai trabalhar com um pouco mais de detalhe se chama Para a Reconstrução do Materialismo Histórico. Né? Então a ideia do Habermas é seguir sendo um materialista histórico, mas ele acredita que o materialismo histórico precisa passar por uma reconstrução. Esse conceito já é um conceito mais técnico do pragmatismo, então ele faz uma releitura do marxismo a partir do pragmatismo, né? E tem uma influência direta do Durkheim e de um psicólogo, que é o Mead, né, o George Herbert Mead. Numa leitura muito própria do Habermas, que vai ser criticada depois, né, e a gente vai falar disso algumas aulas adiante, mas o que começa a acontecer aqui? Esses autores ajudam o Habermas a pensar o seguinte: Marx tem uma contribuição extremamente importante e central para a gente entender os nossos dias. Né? Mas tanto Marx quanto a primeira geração da teoria crítica estão presos a um conceito de trabalho que Habermas considera muito estreito. Né? Ou seja, se a gente está fundamentando as diversas estruturas sociais, inclusive a estrutura da consciência, né? Nas relações de trabalho, que é a grande sacada do materialismo histórico, enquanto esse trabalho vive numa condição de contradição e com uma grande possibilidade libertadora, como Marx tenta colocar na sua teoria, lá no século XIX, isso traz uma possibilidade de um aumento de consciência ao mesmo tempo em que a alienação é um fantasma que ronda a possibilidade de compreensão social. Mas quando a gente chega no século XX, em que a organização do trabalho se torna praticamente a organização de toda a vida,
né? Por isso o Marcuse chamava de sociedade industrial, né? Porque a lógica da indústria passou a fazer parte do cotidiano, né? Da organização de toda a nossa sociedade, que é também uma tese do Max Weber, né? Se todas essas ideias, ou a possibilidade da cultura, da reflexão, tudo isso está condicionado às condições de trabalho, e a gente chega a um extremo de trabalho alienado, a gente chega num ponto em que realmente o beco sem saída é o melhor que a teoria pode fazer, como fizeram Horkheimer e Adorno, ou seja, a consciência é coisificada também. Né? A gente não teria uma outra possibilidade de lidar com essa questão. Então, se o trabalho é aquilo que, inclusive, está na base do desenvolvimento da reflexão e da consciência, a gente está ferrado numa sociedade totalmente tomada pelo trabalho alienado. Né? Mas o que acontece? O que o Habermas começa a pegar desses outros autores, né, do Durkheim e do Mead, principalmente, é o fato de que o trabalho não é a ação predominante da vida humana. Ela é extremamente importante, mas existem outras esferas de ação. Né? Então, há uma mudança que não é simples, né, epistemologicamente falando, da noção de trabalho da teoria de Marx para a noção de ação na teoria do Weber. Né? Ação num sentido daquilo que a gente faz, né, de ação humana, de comportamento humano, mas não como puro e simples comportamento. Né? A ação como algo carregado de sentido social, né, e de normas sociais e de valores. Então, toda a ação está num determinado contexto e a grande questão é essa, né, para essa passagem. É uma grande discussão ainda hoje. Os marxistas mais ortodoxos acham que Habermas é um grande traidor e que tenta solucionar as questões da desigualdade com uma falácia teórica, e os habermasianos acham que os marxistas pararam no tempo e não conseguem acompanhar os movimentos do pensamento, porque há muita coisa importante sendo pensada para além de Marx. Né? Então, essa briga a gente tem ainda hoje, né? E todo mundo que se enfia nisso aqui, como eu falei, né, passa por essas discussões e a gente é mais ou menos influenciado por um desses discursos. Então eu fui lá ler o Habermas para tentar entender como é que ele faz essa reconstrução. Né? E aí a gente chega nesse termo aqui, né, ou nesses termos, trabalho e interação. Por que eu estou falando dos limites da primeira geração, trazendo para o trabalho e para a interação? Né? Neste texto, trabalho e interação, eu acho que é só isso mesmo, o título. Não, tem um subtítulo, trabalho e interação, dois pontos, comentários sobre a filosofia do espírito de Hegel em Iena. Então vamos lá. Nesse texto, o Habermas joga Hegel contra Marx. Ou seja, ele diz, eu sou um marxista, mas eu sou um marxista que reconhece um limite em Marx e que encontrei em Hegel saídas para esses impasses marxianos. Né? E não é em qualquer Hegel. Né? É um Hegel de textos que eles não tinham muito acesso até então. Né? Sempre tem essas coisas, o povo vai achando textos dos autores, vai lançando novas edições, né? E o Habermas vai se debruçar sobre textos de Hegel anteriores àqueles textos mais famosos e que influenciaram Deus e o mundo, né? Principalmente a fenomenologia do espírito, os cursos de Hegel sobre filosofia da história e a filosofia do direito. Então são textos anteriores à fenomenologia do espírito, que é o famoso texto de Hegel, que no prefácio ele fala da dialética senhor-escravo, que influenciou Marx, que influenciou Sartre, que influenciou Kojève, que influenciou Sartre, Lacan, que influenciou Fanon, que a gente estava conversando aqui, né? E a gente tem estudado isso lá, Daniel, no nosso assessor para assuntos fanonianos, né? Tem estudado isso mais de perto. Então, essa dialética do senhor escravo que aparece na fenomenologia do espírito, com um determinado recorte, foi trabalhado com muito mais detalhes por Hegel antes, mas em textos que ele não publicou e que depois
as pessoas tiveram acesso e Habermas é um desses. E é justamente por conta desses textos que o Habermas vai se dedicar a tentar encontrar em Hegel as origens do próprio pensamento de Marx, como todo mundo já sabe, mas de possibilidades que Marx teria pensado se ele tivesse acesso a esses textos de Hegel. Ou talvez até o Adorno e o Horkheimer se tivessem se debruçado sobre esses textos. Tá? Então, essa filosofia do espírito de Iena é porque Hegel passa algumas épocas da vida dele em lugares diferentes. Né? Então, quando ele estava na cidade de Iena, ele escreveu esses textos, e aí depois, se eu não me engano, ele vai para Berlim ou para Frankfurt, agora eu já não me lembro mais, e assim, e lá ele desenvolve. Bom, o que acontece então? A grande sacada aqui é que Hegel, para descrever o espírito, né, então essa noção do que formaria a nossa cultura de uma forma geral, e essa cultura não é formada só por elementos espirituais ou culturais, mas a gente está falando de toda a questão de produção também, né? Afinal de contas, a tecnologia, a forma como a gente produz as coisas, são herdadas e passadas adiante culturalmente. Então, essa relação entre matéria e espírito, né? Já em Hegel, há um materialismo bastante forte, né? Ou seja, essa relação cultura e matéria, né? Espírito e matéria é muito forte já né? Nessa visão de Hegel, com um certo predomínio da cultura, né? E por isso Marx chama ele de idealista e vai então derivar a cultura da produção material, do trabalho, né? Ou pelo menos essa organização do trabalho, e daí a ideia de estrutura e superestrutura. Mas isso, conforme Habermas tenta demonstrar, não se sustentaria nesse Hegel inicial, e que de uma certa forma pensava isso, mas não publicou. Né? Então, quando Marx desenvolve essas ideias, essa crítica a Hegel, teoricamente seria porque ele não teve acesso a esses textos anteriores em que esse materialismo se expressa, claro que não da forma elaborada e detalhada e com os estudos econômicos brilhantes de Marx, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, e acho que nem Habermas, mas é a ideia de que o trabalho é uma das formas de ação humana, ou uma das formas de interação humana, tão importante quanto outras. E é essa grande sacada do Habermas, que concordemos ou não, é muito bem elaborada, né, e é genial, por isso talvez ele seja tão conhecido e tão estudado. Né? O que acontece então? O Habermas vai encontrar nessa filosofia hegeliana inicial três formas de ação, ou pelo menos três grandes formas de ação que vão formar a nossa cultura, que vão nos construir como seres humanos e das quais derivam outras formas de ação. Né? Então, sendo didático, óbvio que isso é muito complexo, mas ele classifica entre essas três. Que formas de ação são essas? A ação comunicativa, a ação instrumental e a interação ou o reconhecimento. Então, aqui nesses textos iniciais de Hegel, lá de 1798 a 1804, 1805, mais ou menos, acho que a Fenomenologia do Espírito é de 1807, a gente teria essas questões todas que depois vão ser retomadas na filosofia do direito, e a gente está aqui falando de direitos humanos, e é Hegel quem pela primeira vez vai dizer que direito não é o que está no papel, o direito é a forma como a gente organiza o nosso dia a dia, né? Inclusive nessas esferas aqui de ação que o Habermas já estava destacando em 1967 ou 1968. Tá? O que significa isso, então? Que o trabalho, né, ou toda a teoria que Marx constrói muito bem, é referente ao que Hegel chamaria de ação instrumental, ou que Habermas passa a chamar de ação instrumental, e toda a tradição da teoria crítica a partir dele trata assim. Né? Então, quando eles usam o termo ação instrumental, eles já estão dizendo, a gente está falando daquilo que Marx chamou de trabalho. Só que a gente já está querendo dizer que não é o trabalho que determina toda a organização da vida humana. Né? Ele é um fator extremamente importante. Né? E principalmente nas sociedades industriais, onde ele ganha um peso maior por conta da forma como isso foi se organizando. Né? Então, essa ideia de ação instrumental é muito importante.
Mas tem outras duas formas de ação, né? E o Habermas traz um argumento muito importante, que deriva inclusive do Mead, né, que é o de que há uma forma de ação que precede o trabalho, né, que é a ação comunicativa. Ou seja, a ação comunicativa humana já tem uma característica muito forte que é a da linguagem. E aí a gente entende porque Habermas aceita toda a virada linguística na filosofia, né, se apresenta como uma alternativa, por exemplo, à filosofia do discurso Foucaultiano, né, e por isso que as pessoas imaginavam que seria uma possibilidade de diálogo interessante entre os dois. Mas, conforme o Mead mostra, a gente vai ter em outras espécies, já antes da gente pensar o trabalho como essa transformação intencional do mundo, a comunicação. Então, a ação comunicativa é derivada já do mundo animal, né? E ela ganha entre os seres humanos uma riqueza muito grande que está envolvida com a cultura e que talvez seja, inclusive, o que possibilita o surgimento do trabalho, da ação instrumental, né? E aí o que o Habermas coloca, não é que elas são independentes, é claro que a comunicação envolve as relações de trabalho interferem na comunicação, né? Mas a gente não pode reduzir uma a outra. Então a grande crítica que ele faz ao marxismo ortodoxo é o de reduzir a comunicação à instrumentalidade. E assim ele acredita superar o impasse, ou pelo menos apontar para uma superação do impasse, uma superação hegeliana mesmo, né? A famosa Aufhebung hegeliana, uma possibilidade de chegar num outro nível de conhecimento que considere os anteriores, a partir de Mead e de Durkheim, né? Por conta da ideia do Durkheim, da solidariedade como uma possibilidade de construção da sociedade. Então essa ação solidária, não? Essa possibilidade de comunicação e de colaboração é o que dá origem, inclusive, ao trabalho, né? E não só ao trabalho alienado. Então a gente tem que pensar nessas duas possibilidades e que elas têm uma relação forte com a comunicação, mas não podem ser reduzidas à comunicação e nem podem reduzir a comunicação a elas. E ainda tem um terceiro elemento nisso tudo, que vai ficar meio congelado no Habermas, né? O Honneth diz isso, o Habermas apontou para isso lá, mas se empolgou tanto com a filosofia da linguagem e com as teorias da linguagem que ele deixou o reconhecimento meio de lado, né? Mas ainda teria essa questão que é também de formação de identidade, de a gente poder nos constituir enquanto seres humanos nessa esfera comunicativa e da colaboração do trabalho, mas que implica na nossa formação nessas relações e que também não pode ser reduzida às outras duas e nem reduz as outras duas a ela, tá? Então a gente teria essas três formas de ação no Hegel, lá no comecinho do século XIX, mas pouca gente teve acesso a esses textos. A ideia da fenomenologia do espírito, que tem um recorte específico, acabou se tornando a grande leitura de Hegel e, portanto, para Habermas também o grande limite de todas essas teorias que derivam dessa visão do reconhecimento ou dessa visão das relações de trabalho, né, entre senhor e escravo, a partir do Hegel da fenomenologia do espírito, e esse modelo anterior traria essa possibilidade de uma virada paradigmática mesmo, da gente repensar todo o pensamento crítico, colocando a comunicação no mesmo patamar do trabalho e com isso se dedicando às formas de funcionamento da comunicação, a linguagem, a semântica, as filosofias da linguagem, a linguística, e como tudo isso nos possibilita entender o quanto há de comunicação independente e livre da lógica do trabalho, da lógica da dominação capitalista, né? Ou seja, há esferas de comunicação que expressam algo que não é a alienação capitalista e, portanto, nessa esfera comunicativa seria possível combater a dominação, né? E também no reconhecimento, mas Habermas se dedica principalmente a desenvolver uma teoria da ação comunicativa, uma teoria do agir comunicativo como alternativa ao materialismo histórico, ou pelo menos como uma possibilidade de reconstrução do materialismo histórico, tá? Que a gente vai falar já já por que o conceito de identidade do eu, né, ou de psicologia moral,
vai ser importante nessa reconstrução. E, para eu terminar, isso aqui que é muito complexo, mas eu estou só dando uma ideia para vocês, eu vou pegar uma citação do Habermas de 1967, eu falei 68, mas é de 67, que é ele tentando mostrar essa interdependência. Só antes de falar diretamente disso, né? O Habermas, a partir daí, começa a pensar a partir de dois conceitos para organizar o mundo, né? Então ele vai dizer o quê? Que existe, então, na vida humana, algo mais próximo dessa esfera comunicativa, que é o que ele chama de mundo da vida, ou Lebenswelt. Esse é um conceito que ele tira da fenomenologia, principalmente do Husserl, para falar do cotidiano, do nosso dia a dia, das coisas que a gente vive e que existiu pelo menos, né, em boa parte do mundo, muito antes do capitalismo e segue existindo no capitalismo, com uma relação mais ou menos independente do mundo do trabalho. Agora, como o mundo do trabalho vai se organizando no capitalismo, ou como a tecnologia vai ganhando força, ele chama de sistema, né? Tem críticas a isso, tem problemas, mas a gente não vai entrar aqui, mas só para entender que ele diz então que a gente tem a esfera do sistema e a esfera do mundo da vida. O que acontece? A esfera do mundo da vida tem uma organização própria, o sistema tem uma organização própria. O que acontece no capitalismo, né, e o que acontece naquela questão da mudança estrutural da esfera pública, é que o sistema vai colonizando o mundo da vida. Então, relações que eram para ser relações espontâneas, relações de afeto e não de interesses produtivos, começam a se tornar de relações produtivas porque o sistema vai tomando conta do mundo da vida. Mas isso não anulou o mundo da vida, e o mundo da vida ainda traz potencialidades importantes. Tá? Então, isso é muito interessante para a gente entender como o cotidiano ganha uma força teórica, né, para pensar as questões sociais e as questões democráticas em resposta à primeira geração, né? E, obviamente, isso vai ter consequências para a psicologia, que a gente já vai falar. Então, depois que eu falei disso, né, das três formas de ação e dessa relação entre mundo da vida e sistema, vai fazer mais sentido essa leitura que eu vou fazer e que eu vou comentar rapidamente. Então, Habermas escreve exatamente o seguinte: a libertação da fome e da miséria não coincide necessariamente com a libertação da servidão e da humilhação, pois não existe... Oh, meu Deus, minha bateria está ficando fraca. Deixa eu ligando as coisas aqui. Pois não existe uma conexão evolutiva automática entre o trabalho e a interação. Então, comentando essa primeira frase, né? O que ele está dizendo? O trabalho, em sua esfera, está diretamente vinculado à libertação da fome e da miséria, né? Ou seja, a gente produz coisas, desculpem, mas vocês vão me ouvindo aí, né? A gente produz coisas importantes, a gente tem tecnologia, a gente consegue libertar a humanidade da escassez com os desenvolvimentos tecnológicos que nós conseguimos conquistar como um todo, né? Como uma produção humana de toda a humanidade. Afinal de contas, boa parte do que muda a tecnologia moderna e possibilita a tecnologia burguesa vem da tecnologia oriental, né? Dos chineses principalmente. Mas a ideia, então, é que o avanço em direção à libertação da fome e da miséria não coincide com a libertação da servidão e da humilhação. Então, servidão e humilhação estão no campo da interação, né? Ou seja, ainda que a gente tenha produzido muita coisa, a gente manteve algumas estruturas que vêm de outra questão, que vêm de outras instituições sociais e não necessariamente do trabalho. Né? Para Habermas, a gente não pode reduzir uma coisa a outra. Então, a gente produz muito, mas a gente precisou manter a desigualdade. Né? Ele está colocando aquela grande questão de a gente produzir comida para todo mundo e ter gente morrendo de fome, né, no mundo. Então, são questões interdependentes. Né? O que ele diz é: não tem uma conexão evolutiva automática entre o trabalho e a interação. Existe conexão entre essas duas coisas? Sim, mas ela não é automática, ela tem mediações. Né?
ele vai dizer, existe sim uma relação entre ambos os momentos. Então, existe uma relação entre trabalho e interação. Mas nem a Real Philosophie de Iena, então uma referência a Hegel, nem a ideologia alemã, que é uma referência ao materialismo histórico de Marx, né, e de Engels, a esclareceram satisfatoriamente. Então, o que ele está dizendo? Eu sou um marxista que tenta corrigir Marx com Hegel, mas tanto Marx quanto Hegel desenvolveram essas teorias até aqui, e agora a grande função que ele se coloca como teórico é tentar levar isso adiante e desenvolver o que ambos não conseguiram desenvolver. Né? Ainda que possam, entretanto, ter nos convencido de sua relevância. Né? Então, tanto Hegel quanto Marx nos convencem da relevância entre trabalho e interação, entre trabalho e comunicação, de uma forma geral. Desse vínculo entre trabalho e interação depende essencialmente o processo de formação, tanto do espírito quanto da espécie. E aqui o Habermas traz um discurso que às vezes soa estranho, mas ele tentando falar que a evolução biológica e a evolução cultural não podem ser separadas. Né? Então, essa ideia que o vínculo entre trabalho e interação, o vínculo entre trabalho e cultura, comunicação, né, essa ideia de estrutura e superestrutura para ele não dá, né? Essas coisas estão mais ou menos no mesmo patamar. Fala do processo de formação nosso, de uma forma geral, biológico e cultural. E a transformação disso numa direção melhor depende da gente superar Hegel e Marx. Né? Então, o projeto teórico que ele se coloca e que desemboca numa teoria da ação comunicativa e numa psicologia que não pense só a dominação e como nós somos manipulados inconscientemente, precisa dar conta de como nós formamos uma consciência social, né? De como a nossa cognição e de como o nosso desenvolvimento moral se dá para que a gente entenda as regras sociais, questione essas regras sociais e busque construir uma sociedade melhor. E ao invés, então, de se questionar sobre mecanismos inconscientes de dominação, Habermas se questiona sobre mecanismos conscientes da ética, da moralidade e de como isso se faz possível, de como isso é bloqueado pelas formas de comunicação, pelas instituições e pelas relações de trabalho na nossa sociedade. Tá? Então, acho que isso dá uma apresentada geral do Habermas e daqui a pouco chega aí a terceira parte, comentando o texto em que ele trata um pouco mais diretamente da psicologia para lidar com essas questões.